Fala galera, professor Cássio na área, trazendo para você mais uma videoaula do nosso curso de Matemática Básica. É isso mesmo, hoje nós vamos falar sobre um assunto também de geometria, será a nossa aula 15. Nessa aula nós vamos falar sobre figuras semelhantes e triângulos semelhantes. Vem comigo até o quadro. Olha só, então o aluno deve ficar perguntando assim, professor, às vezes eu tenho aquela dificuldade de saber o que significa a palavra semelhante. Semelhante é o mesmo que ser igual? Vem comigo ao quadro para a gente ver a definição. Figuras semelhantes são figuras que apresentam ângulos internos congruentes e medidas dos lados proporcionais. Como assim, professor? Então, o que significa congruente? Ângulos internos congruentes? Significa que eles têm a mesma medida. O que muda é que os lados, as medidas dos lados são proporcionais. Quer ver um exemplo aqui? Olha só esses dois retângulos que eu desenhei aqui para vocês. Olha que interessante. Esse retângulo aqui, ele tem duas dimensões. Ele tem, como você sabe, esse lado aqui está mostrando que ele vale 2,5. Então, esse lado de baixo aqui também vai valer 2,5, porque essa é a característica de um retângulo, né? Bom, esse lado de cá, o AD, ele vale 7 centímetros. Então, eu sei também que BC também vale 7 centímetros. Concorda? Não é verdade? Pois é. Então, nesse caso, se eu comparar esse retângulo com esse, vamos pegar as dimensões desse retângulo, olha, o lado EH ou HE vale 14 e o lado GH vale 5. Mas eu sei também que o FE ou EF também vale 5 centímetros, porque isso aqui é um retângulo. Olha os ângulos internos aqui igual a 90 graus. Show de bola, né? Então, se aqui vale 14, de F até G também vale 14, professor? Sim, com certeza. Olha só que interessante, então. Eu poderia dizer que essas duas figuras, o ABCD, é congruente com o FGHE? E aí? O que você me diz? Eles são congruentes sim, porque eles obedecem à nossa teoria, à nossa definição, que fala que o quê? Apresentam ângulos internos congruentes. Bom, vem cá. Os ângulos internos não são os ângulos que estão aqui dentro? Todos eles têm 90 graus. Aqui também. Então, os ângulos internos dos dois são congruentes. Lembrando que você vai usar a semelhança de figura para comparar duas figuras. Show de bola? Beleza. E agora vamos olhar as medidas. As medidas dos lados devem ser o quê? Proporcionais. Vem cá, vamos pegar uma coisa aqui interessante, olha. Perceba que este cá, ele tem um lado valendo 2,5, não é isso? E o outro lado dele vale 7. Beleza. Você consegue perceber que as medidas que esse retângulo, as medidas dos lados deles, concordam que é o dobro das medidas dos lados do retângulo menor? Não é verdade? Vamos provar isso? Olha só. Se eu pegar a medida maior aqui, que é 14, e colocar sobre a medida do lado correspondente a esse no pequeno, que é o 7, nós vamos ter 14 sobre 7, não é verdade? Beleza. Quanto que é 14 sobre 7? 2. O que significa esse 2 para nós? Significa que a razão de semelhança entre a figura maior e a figura menor é 2, ou seja, que a figura maior tem as dimensões o dobro das dimensões da figura menor. Vamos pegar esse lado aqui, por exemplo, para provar isso. 5 e 2,5. Se eu fizer 5 dividido por 2,5, eu também vou chegar ao mesmo resultado, que é 2. Provando para nós que essa figura, as dimensões dela, são o dobro das dimensões dessa figura. Então, as duas figuras são semelhantes? Sim. A proporção que existe entre a figura maior e a figura menor é 2. E 2 para nós significa o quê? Que é o dobro. Mas aí o aluno poderia perguntar para mim assim, professor, e se eu analisasse da figura menor para a figura maior? Vamos pegar um caso aqui, por exemplo, essa situação. Se eu pegar de 7 para 14, o que vai acontecer com a proporção? Olha, se eu simplificar os dois lados por 7... dividindo por 7, aqui vai ficar 1. Dividindo por 7, aqui vai ficar 2. E agora, professor, o que significa ter dado meio quando eu fiz a proporção do menor para o maior? Significa que tudo que o menor tem em relação a medidas lineares é a metade do que o grande tem. Beleza? Então, essas duas figuras são semelhantes? Sim. Apresentam os ângulos internos
iguais, ou em outras palavras, congruentes, né? E também há uma proporção na medida em relação às medidas dos seus lados. Tudo bem? Agora vamos pegar essas duas situações aqui. Vamos analisar. Vem comigo. Olha só, eu tenho aqui dois retângulos do mesmo jeito. Um menorzinho, um maior. O primeiro eu chamei de IJKL e o segundo de MNOP. Vem cá. As dimensões são o IJ, né, do retângulo menor, vale 10 centímetros. Então você sabe muito bem que de L até K, eu vou colocar aqui dentro, também vale 10 centímetros, não é verdade? Se eu pegar o JK, vale 6. Então, o IL também vai valer 6 centímetros. Correto? Até aqui tudo bem? Beleza. No maior, MN vale 16 centímetros. Então, OP ou PO também vai valer 16 centímetros. E esse aqui, se vale 12, aqui também vai valer 12 centímetros. Beleza, agora vamos comparar os dois retângulos. Olha só, se eu pegar esse lado aqui, no retângulo menor, que é o menor lado, e comparar com o lado menor do outro retângulo, perceba que de 6 para 12 há uma proporção de quê? De dobro, não é isso? Vou até colocar aqui de lado então, ó. 6 para 12. Vou colocar de 6 para 12. Vai dar uma proporção de 1 sobre 2, ou seja, que essa medida é a metade dessa. Agora, vamos pegar a outra dimensão dele? Aqui é 10, né? Vamos pegar aqui então do pequeno. É 10. E a dimensão do outro? Vai ser 16. Deixa eu te fazer uma pergunta. 10 dividido por 16, se eu simplificar isso aqui tudo por 2, por exemplo, aqui vai ficar 5 e aqui vai ficar 8. Pergunto para vocês, as proporções bateram? Não. Então eu posso afirmar com certeza, categoricamente, que esses dois retângulos não são semelhantes. Por quê? Eles têm os 4 ângulos internos iguais, professor? De acordo com a nossa teoria, sim, os 4 ângulos internos são congruentes, mas os lados não são proporcionais. Pois é, galera. E aí vocês poderiam falar comigo, professor, e no caso de triângulos, como é que eu vou analisar isso? Presta bastante atenção nessa dica top que o professor Cássio vai trazer para vocês, mamão com açúcar. Se você entender isso aqui, ó, vai dar tudo certo em semelhança de triângulos. É um assunto que cai muito, tá? Vem comigo aqui, ó. Olha só que interessante. Eu tenho 2 triângulos aqui, o triângulo ABC, e aqui eu tenho o triângulo DEF, beleza? Primeira pergunta, esses 2 triângulos têm o mesmo tamanho? Não, eles não têm o mesmo tamanho. Perceba que esse é bem menor que esse. Então vamos lá. Eles são semelhantes? É isso que nós vamos ver agora. Seguindo a nossa teoria, eu deixei até aqui no quadro para a gente fazer. O que são figuras semelhantes? Apresentam ângulos internos congruentes e medidas dos lados proporcionais. Aí você poderia falar, professor Cássio, como é que eu vou olhar para saber o valor desses ângulos aqui se não tem nada escrito o valor de ângulo, professor Cássio? Muito simples, eu até arrepio de falar, é muito fácil isso aqui. Numa prova, pessoal, eles têm que trazer para vocês como que deve estar aqui dentro a representação de cada ângulo. Vem comigo, olha só. Você está vendo que aqui no triângulo ABC, esse ângulozinho aqui, o B, ele está representado com apenas um tracinho? Não é? Beleza, vamos ver se no triângulo maior tem algum ângulo lá dentro com um tracinho só? Vamos lá? Ó, tem. Beleza? Se aparecer isso na prova, isso significa que esse ângulo aqui tem a mesma abertura desse daqui. Ah, é, professor Cássio? É. Então vou pegar aqui, por exemplo, tá vendo o ângulo A aqui? Ele tem 2 tracinhos. Numa prova, se não trouxer o valor falando que ele é, por exemplo, 70 graus, e aqui vier o outro falando que é 70 graus, você vai considerar isso aqui, ó, 2 tracinhos. Do lado de cá, tem algum ângulo aqui, fora esse, que tem 2 tracinhos? Ó, tem. O ângulo é aqui, tem 2 tracinhos. Então, quer dizer, professor Cássio, que esse ângulo é igual a esse? Sim, é isso que vai aparecer na prova para você, meu querido, minha querida. Tá entendendo como é que faz a leitura da figura? É assim. E aí fica fácil, porque olha o terceiro ângulo que é aqui, que é o C, ele tem 1, 2, 3 traços. Aqui, nesse caso, o correspondente do C no triângulo maior é quem? É o ângulo D.
Porque olha só o ângulo D aqui, que ele tem quantos? 1, 2, 3 tracinhos. Entendeu agora como é que é feita essa leitura? É simplesmente isso, nada mais e nada menos. É super simples. Vem comigo então, vamos entender agora. Outra coisa importantíssima que você precisa entender na teoria para entender semelhança de triângulos é entender o seguinte: o ângulo, ele está olhando para o lado que está oposto para ele, o lado que está de frente para ele, tá? Vamos pegar aqui então, professor Cássio, o ângulo que tem um tracinho aqui que é o B, ele está olhando para quem, na sua opinião? Você acha que esse ângulo aqui, que tem essa abertura daqui até aqui, você acha que ele está olhando para o 3, está olhando para o 5 ou está olhando para o 7? Está olhando para o 7, não é? Olha aqui que ele tá, a abertura dele está exatamente, se você traçar uma reta aqui do olho, você imagina se isso aqui fosse um olho, ele estaria olhando direto para quem? Para o 7. Então, no triângulo pequeno, o ângulo que tem um tracinho só, suponha que esse ângulo fosse de 10 graus, um exemplo, né? Ele estaria olhando para quem? Para esse lado que vale 7 centímetros. Tá, se esse aqui fosse 10 graus, quer dizer que o F, que nós vimos que também tem um tracinho, ele também valeria 10 graus. Agora a pergunta é, para quem que o F está olhando aqui nesse triângulo maior? Vamos olhar? Pega o F, tá vendo o F aqui, a abertura dele, ó? Ele está olhando para quem? Passa o dedo aqui, ó, passa uma linha. Apontou para quem? Para o 21. Então, qual que é a relação? Se eu quisesse descobrir aqui, por exemplo, a relação, a razão de proporção do triângulo maior para o triângulo menor. Beleza, só basta eu olhar, identificar qual ângulo que é correspondente. Eu vi que esse aqui tem um tracinho, eu até chamei ele de 10 graus. Esse aqui também teria 10 graus, porque ele tem um tracinho só, é assim que vai aparecer para você na prova. Esse aqui está olhando para o 7, no grande está olhando para o 21. Então eu posso estabelecer a primeira relação, que é quem? Do maior para o menor, então, é quem, professor? 21 está para 7. Não é verdade? 21 está para 7. 21 dividido por 7 dá 3. Significa o quê, professor? Que tudo que esse triângulo aqui tem de medida linear é o triplo do que esse aqui tem. Aí fica fácil. Porque olha só, o triplo de 7 é 21, não é verdade? É o ângulo, esse que tem um tracinho que está olhando para o 7. Vamos pegar o ângulo que tem dois tracinhos, nesse caso aqui é o A. O ângulo A está olhando para quem? Para o 5, beleza? No pequeno. Vamos pegar o ângulo que tem dois tracinhos aqui, ó, é o E. O ângulo E tem dois tracinhos. Ele está olhando para quem? Passa o dedo, passa o dedo, passa o dedo. Para o 15. Agora vamos estabelecer a relação do 15 para o 5. Vamos lá? Olha, vem comigo, ó. 15 para 5 dá quanto, galera? Olha, deu 3 de novo. Opa, tá dando certo. Eu já provei que os três ângulos internos são o quê? Congruentes. Agora só basta provar que os três lados 3 a 3 são o quê? Proporcionais. Nós já vimos que os dois primeiros deu a mesma proporção. Não é verdade? Vamos ver o terceiro? Aí fica fácil, porque o terceiro é o ângulo C, que aqui tem 1, 2, 3 tracinhos, que está olhando para quem? Passa o dedo, aponta para quem? Do 3, do pequeno. Vamos pegar agora o ângulo aqui, que é o D, que tem 3 tracinhos, que corresponde a esse. Ele está olhando para quem? Passa o dedo, passa o dedo, passa o dedo, para o 9. Beleza? Então vamos estabelecer a relação. 9 no maior, no pequeno é quem? 3. Galera, vem comigo. 9 dividido por 3 é 3. Mais uma vez, então está provado que esse triângulo aqui, mesmo sendo menor que esse, eles são o quê? Semelhantes. Eles são semelhantes, professor? Sim, eles são semelhantes. Por que eles são semelhantes? Os ângulos internos tem nos dois iguaizinhos? Tem. Descobri a relação 21 por 7. Mesma coisa eu fiz com quem? O 15 está para o 5, deu 3 também. Ok, então vamos matando aqui. Aqui deu ok, opa. Aqui deu ok, aqui deu ok. E o último foi o quê? 9 do maior está para quem? 3 do menor. Aqui também deu ok, que 9 dividido por 3 dá 3. Olha só. Então eu percebi que há proporção entre os lados. Então eles são triângulos semelhantes. Se você entendeu isso aqui, esse macete de enxergar os ângulos primeiro, que são correspondentes, e depois enxergar se há proporção igual entre eles, acabou. Você já entendeu tudo que precisava entender de triângulos, semelhança de triângulos. Agora vamos falar de quais os casos que aparecem semelhança de triângulo. Vem comigo!